Mesmo com o Balzac cooperando e tentando até o máximo demonstrar sua inocência, a Carmen ainda não ia com a cara do mestre da Torre Negra. Nem mesmo com ele mostrando que cortou a cabeça do demônio que o Yod ia fazer contrato foi o suficiente para Carmen acreditar na inocência dele. Ela ia sair do local, mas ela para dar um aviso pro Balzac. Ela fala para ele não se aproximar do Eugene, mas mostrando que não recebe ordens, ele só fala que o único que pode mandar nele era o rei demônio do encarceramento. E enquanto saía do local, a Carmen fala pro Guion, que tava ali, que ela acredita que uma mulher chamada Amelia Merrin estaria envolvida nisso. E se ela estivesse envolvida, o reino de Nahama também estaria no meio disso tudo. E se isso fosse verdade, uma guerra provavelmente vai acontecer em alguns anos. Ou seja, se não quiser caos, é melhor rezar pra ninguém estar envolvido nisso tudo. E ainda pra finalizar, a Carmen pergunta o que aconteceria se eles lutassem contra o Balzac. E o Guion diz que, tirando ela, o cara teria matado todo mundo ali. E isso só foi pra mostrar que o Balzac não é pouca bosta não. Então é melhor pensar duas vezes antes de insultar o cara sem parar. Após isso, vemos a Melkit, que estava tentando chamar o Tempest para fazer o contrato. E até mesmo para maximizar a sensitividade dela, ela tava nua. O problema era que o Tempest não estava vindo de jeito nenhum. Então, durante o seu chamado, o rei do trovão, Levin, chega para simplesmente dizer que o Tempest não queria atender ao chamado dela. Ele só tinha ido ali para falar para ela calar a boca. Só que ela não levou essa rejeição muito bem e começou a gritar que nem uma maluca. E o Levin só mete um raio na cabeça dela, dizendo que ela não poderia oferecer pro Tempest o que ele queria. E o que o Tempest queria era se mover para o norte do reino demoníaco, um lugar onde ninguém foi capaz de conquistar. E esse foi um desejo que ele não conseguiu esquecer mesmo depois de séculos. E aí o rei do trovão simplesmente deixou ela toda caída ali no chão. E infelizmente a Melkit não conseguiu fazer o contrato que ela tanto queria, e ela ficou parecendo uma pessoa que envelheceu uns 30 anos. E como ela ficou por uns 9 dias com a Winnet, o Eugene iria ficar com a capa da escuridão por 9 anos. Assim, a Melkit saiu perdendo, enquanto o Eugene só saiu ganhando. E após ela ir embora, o Eugene, pela 1000ª vez desde a partida dos Cães Negros, iria tentar ler a bruxaria. E com isso, a gente fica sabendo como mais ou menos funciona o Buraco Eterno. Mais ou menos, o Buraco Eterno é um círculo mágico onde dentro dele é criado outros círculos. O que infelizmente tornava um problema pro Eugene, porque o círculo dele era usando como base as estrelas dele para poder criar um círculo. Mas esse moleque logo ia descobrir um jeito de mais ou menos contornar esse problema. E dessa vez, diferente de antes, o Eugene agora conseguia olhar para o movimento de mana do círculo. E isso confirmava uma coisa. Confirmava que ele podia recriar o Buraco Eterno. Nós então temos um type skip de 2 anos, com o Eugene agora tendo 19 anos, onde ele está escrevendo a sua tese. E a Mer, que estava só observando, estava fazendo de tudo para ele não se apressar muito na escrita dela. E sabendo muito bem o que ela queria fazer, o Eugene pergunta para a Mer se ela não estava sendo muito tímida. Isso acaba deixando ela meio brava e ela fala para ele que ela tinha 200 anos, então ele deveria respeitar ela. Aí o arrombado fala que então ela estava sendo uma vovozinha tímida. Esse cara não perde uma, velho. Acontece que durante esses 2 anos, a Mer acabou se apegando bastante ao Eugene, já que ele era a única pessoa que ia lá todo dia. E quando ele terminasse aquela tese dele, ele ia voltar para a mansão dos Lionhearts. E ela não queria que isso acontecesse. Ela até mesmo fala que durante a escrita da tese dele, ele conseguiu vários feitos impressionantes. E uma coisa bem interessante que ele fala é que aquela tese era pro próprio prazer dele e que ele não pretendia compartilhá-la com muitas pessoas. E com isso, a gente fica sabendo que esse cara, durante esses 2 anos, conseguiu a façanha de conseguir alcançar o Buraco Eterno, mesmo sem chegar no 9º círculo. O que ele basicamente fez foi criar um círculo com as suas estrelas e começar a explodir a mana dentro desse círculo. Isso era meio que uma cópia incompleta do Buraco Eterno. Não só isso, como essa máquina também aprendeu magia espacial para poder usar a capa da escuridão e também se tornou pupilo do Lobelian, que tem ajudado ele na tese dele. Em 2 anos esse cara conseguiu evoluir muito mais ainda. Ele não para, velho. Ele não tem freio. O Eugene acaba perguntando se a Mer estava com raiva dele ir embora, e ela acaba falando que não estava com raiva. Se ele quisesse, poderia ir e deixá-la sozinha naquele lugar quieto e entediante, mas mesmo assim ele deveria pelo menos avisá-la antes de ir embora sem dizer nada, que nem a Sienna. E mesmo ouvindo aquilo, o Eugene age como se não fosse nada, e isso acaba deixando a garota bem brava, fazendo ela xingar ele bastante, perguntando qual que é a dificuldade de respeitar os superiores. Mas isso também faz ela dizer que ela se sentiria mal se ele ficasse em Aroth por causa dela, e por conta da personalidade dela ser baseada na
a Sienna, ela podia ser bem infantil às vezes. O que falar daquilo a faz ficar meio mal porque fazia parecer que ela não estava fazendo jus à personalidade da Sienna. E para confortar ela, o Eugene diz que tinha certeza de que a Sienna agiria daquele jeito que a Mare estava agindo. E a cena acaba ficando bem engraçada, porque a Mare pensou que ele estava falando da boca para fora sem saber do que estava falando. Só que o Eugene sabia exatamente do que estava falando, porque ele conhece até demais a própria Sienna. Após isso, o Eugene fala que logo ia terminar a tese dele, e antes dele ir embora, ele ia contar algo para Mare, que ele propositalmente deixa de falar para deixar um pequeno suspense. Então, treinando sua magia, o Loberian diz para Eugene que por conta do buraco eterno dele apenas ser uma réplica imperfeita do verdadeiro buraco eterno, ele não deveria usar magias de sexto círculo, porque isso poderia acabar dando bastante problema para ele. Então, deixando esse assunto de lado, o Loberian acaba perguntando se o Eugene tinha algum lugar em mente para ir durante a sua volta para a mansão dos Lionhearts. E com uma cara muito estranha, ele diz que tinha interesse de experimentar os caranguejos de gelo do reino de Luhar. Só que o verdadeiro motivo para ele querer ir para lá era por causa daquele lugar ser o reino que o Mollon criou. E o negócio do caranguejo era só uma desculpa. E não satisfeito com uma cara pior ainda, ele manda que também vai para Nahama para poder experimentar os escorpiões cactos do local. E ele só ia para esse lugar porque no deserto de lá foi o último lugar onde a Anise foi vista. E o Loberian caiu tão fácil nessa mentira do Eugene que levou o cara para comer umas lagostas. Meu Deus, mano, se falar de comida já é o suficiente para enganar a galera assim, como é que esse reino ainda tá de pé? Durante a refeição deles, simplesmente brotou o Ronan Abrian do nada, que pra quem não lembra é o príncipe de Aroth. O cara nem chega dando oi direito e simplesmente acaba propondo pro Eugene a garantia de cargo de comandante dos magos da corte. Como em uns 10 anos ele se tornaria o rei de Aroth, não seria problema dar esse cargo. O Eugene acaba recusando, mas ainda não largando o osso, ele acaba propondo dessa vez conhecimento para ele. Mas não um conhecimento qualquer, mas sim um que vem diretamente dos outros 2 volumes do livro Bruxaria, que teoricamente deveriam ter desaparecido junto da Sienna. Mas acontece que, como sinal de afeto pela realeza, a Sienna deu 2 cópias dos volumes para a família real. Dar aquelas cópias agora era impossível, mas quando o Ronan se tornasse rei, ele poderia fazer o que conseguisse. Essa proposta, claro, era muito tentadora, além de também possivelmente a Sienna poderia ter deixado alguma pista nos volumes pro Eugene. Então por isso ele decidiu aceitar a proposta do Ronan. Agora era só a parte mais difícil, esperar uns 10 anos para isso. Após aquela conversa, um tempo se passa e o Eugene finalmente terminou a tese dele. E como agora o Eugene terminou a tese dele, ele iria voltar para casa, mas não antes de revelar o que ele queria contar para Mare. E isso era sobre a sua reencarnação, com ele dizendo que tinha memórias da vida passada dele. A Mare de primeira achava que ele estava zoando com a cara dela, mas quando ele fala que na vida passada dele ele era Hamel, o tolo, as coisas meio que começaram a fazer sentido. Porque se levasse em conta o fato de que ele tinha experiência da vida passada dele, fazia sentido do porquê desde que nasceu esse cara era uma máquina que não tinha freio, porque esse cara não para de evoluir. E uma coisa muito interessante que ela fala era que, diferente dos companheiros dele, o Hamel teve uma história até que comum. A Sienna é uma maga que foi criada por elfos. O Mollon fazia parte de uma tribo chamada Bayer, que era conhecida como uma tribo de batalha. A Anise era uma candidata a santa. O Vermouth inicialmente era um escravo de demônios, mas após pegar uma espada, ele fez uma revolução e se tornou quem ele era. Já o Hamel não teve um início tão incrível. Ele simplesmente pegou uma espada quando sua vila foi atacada e destruída por monstros. E mesmo tendo um passado comum, ele mesmo assim ficou forte o suficiente para ficar ao lado do Vermouth e dos outros. A Mare, ao saber disso tudo, pergunta pro Eugene por que ele estava contando tudo aquilo para ela, já que ela não sabia de nada sobre o paradeiro da Sienna. Mas o Eugene fala que o único motivo para ele ter falado aquilo para ela era porque ele confiava nela e também porque ela lembrava bastante a Sienna para ele. Lógico, burro, ela foi feita a partir da própria Sienna. E após revelar tudo isso, o Eugene diz pra Mare que ele vai ir atrás da Sienna, do Mollon e também da Anise, já que era bem improvável que eles tivessem morrido. E também tinha o fato de que ele queria saber tudo o que tinha acontecido 300 anos atrás. Após isso, a pedido da Mare, o Eugene fala sobre ele ser um reencarnado na frente da bruxaria. E quando a Mare viu que ele estava falando a verdade, ela decidiu contar algo muito importante para ele. E isso era que mais ou menos uma semana antes da Sienna desaparecer, ela de repente caiu no chão. Não só isso, mas como ela também parecia estar com muita raiva. Isso porque, segundo ela, alguém tinha invadido a tumba do Hamel. O Eugene acaba fazendo umas teorias de onde possivelmente estava essa tumba,
Konosuba, com uma das possibilidades sendo a cidade natal dele, que fica em Nahama. Só que durante os pensamentos dele, ele acaba sendo abordado pelo Balzac, que assim como os outros parece que não quer largar do pé do cara. Ele aborda o Eugene para poder falar sobre a visita que ele ia fazer para o Luhar, e isso acabou deixando ele bem preocupado, porque Luhar ficava perto de Helmut ao norte, que era o lugar onde tinha demônios. E por mais que o próprio rei demônio do encarceramento tenha feito um tratado de paz, no final são demônios, e um monte de demônios não concordam com essa paz e querem mais é tacar o terror em tudo mesmo. Durante essa conversa, o Eugene acaba perguntando se o rei demônio da destruição estaria no meio desses demônios contra a paz, o que o Balzac recusa, porque o rei demônio da destruição, coincidentemente, também não gostava de violência. E tocando no assunto desse rei demônio, a gente fica sabendo que na vida passada do Eugene, ele, junto dos seus companheiros, já encontrou uma única vez o rei demônio da destruição. E esse encontro não foi uma coisa boa, porque todos do grupo ficaram completamente chocados e com medo daquele rei demônio, com o Vermont sendo o único que não foi mostrado na tela. E o único motivo para eles não terem enlouquecido naquele encontro foi por conta das preces da Anise. E sabendo do problema que poderia enfrentar, o Eugene decide mudar a trajetória dele para Nahama. Mas, mesmo assim, o Eugene teria que ter cuidado, porque em Nahama ele poderia encontrar a Amelia Merwin, uma mulher que já era uma grande bruxa antes mesmo de fazer contrato com o rei demônio do encarceramento. E por isso, para não ter problema com ela, o Balzac dá um envelope pro Eugene que, se ele mostrasse pra Amelia, ela não atormentaria mais ele. O que era meio engraçado é que o envelope ele tava vazio, mas só era preciso mostrar o selo que tava nele que o problema já tava resolvido. O Eugene pergunta pro Balzac por que ele tava o ajudando tanto, e o que o Balzac diz é que era porque ele queria que o Eugene tivesse uma afeição por ele, o que acabou fazendo o Eugene entender tudo errado e mandar o incrível Lae, o que foi suficiente para quebrar toda a tensão que tava tendo. O que o Eugene falou foi tão do nada que até o Balzac ficou todo desconcertado, e com essa incrível cena, os dois só pegam um rumo que eles tinham que tomar. Bem, após isso, é feita uma festa de despedida pro Eugene, e durante essa festa, o mestre da Torre Azul acaba puxando um pequeno papo com ele, dando uma pequena dica pro Eugene não revelar que ele era um Lionheart em Nahama. Isso porque isso iria fazer ele ter problema com os assassinos de Nahama. Eles não seriam loucos de ameaçar os Lionhearts, mas de qualquer jeito, isso não iria trazer coisas boas pro Eugene, o que só fez ele ter em mente isso. Após a festa de despedida, o Eugene finalmente estava em Nahama, e o primeiro lugar que ele iria era para sua terra natal para possivelmente encontrar o seu túmulo. E agora, ele podia finalmente tomar o caminho para encontrar todos os seus companheiros. E ele faz uma promessa de que iria encontrar cada um deles. E com isso nós terminamos a primeira temporada do manhwa de Damn Reincarnation. Felizmente, a segunda temporada já está sendo lançada e já tem uns 7 capítulos. Mas eu vou parar com os recaps desse manhwa por enquanto, já que eu planejava trazer esses recaps até o final da primeira temporada. E quando eu tiver mais capítulos, talvez eu comece a trazer a segunda temporada aqui pro canal. Mas, enfim, o que vocês acharam desse manhwa? Eu particularmente curti ele pra caramba, cara. Eu vi que ele tem umas coisas até que novinhas por aí no meio, e ele trabalha muito bem em cima do que ele propõe, velho. E pretendo já começar a ler os próximos capítulos. Comenta aí o que vocês acharam, porque eu vou querer saber. Mas enfim, por hoje é isso. Até o próximo vídeo.